Moraes classificou o tema como de relevante impacto social. É prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instâncias de origem até a decisão definitiva destes declaratórios, haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos tribunais regionais federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente, escreveu Moraes. A suspensão dos processos da revisão da vida toda. Em resposta ao pedido do INSS, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de todos os processos que versam sobre a revisão da vida toda até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos apresentados pela autarquia. A análise do recurso está prevista para ocorrer entre os dias 11 e 21 de agosto. Moraes justificou a suspensão como uma medida prudente, uma vez que há vários processos em andamento, alguns dos quais já resultaram em decisões determinando o pagamento de recursos. Na oportunidade, ele também observou que a decisão poderia ter um relevante impacto social, o que implica que a tese de repercussão geral deve ser aplicada sob condições claras e definidas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, atendeu a um pedido do INSS e determinou a suspensão de todos os processos sobre o tema da revisão da vida toda que tramitam na Justiça. A suspensão valerá até o julgamento do recurso apresentado pela autarquia. O tema foi julgado em dezembro do ano passado pelo Supremo. Pelo novo entendimento, aposentados poderão solicitar que toda a vida contributiva seja considerada no cálculo do benefício. O Supremo Tribunal Federal, STF, vai julgar, de 11 a 21 de agosto, no plenário virtual, o recurso do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, contra a decisão no julgamento da revisão da vida toda. A suspensão nacional dos processos sobre o tema que tramitam na Justiça, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, vale somente até a conclusão do julgamento do recurso, que pede a modulação dos efeitos da decisão para excluir a possibilidade de revisar benefícios extintos e anular decisões que negaram direito à revisão no passado. Segundo a assessoria do STF, a suspensão temporária é para garantir uniformidade e segurança jurídica. Acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração, DOC 194, opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a sessão virtual do plenário de 11 a 21 de agosto de 2023, afirma trecho da decisão. O tema foi julgado em dezembro do ano passado pelo Supremo. Pelo novo entendimento, aposentados poderão solicitar que toda a vida contributiva seja considerada no cálculo do benefício. Até então, só eram consideradas as contribuições a partir de 1994. O INSS, contudo, alegou em fevereiro não ter condições de revisar os benefícios. No pedido feito ao STF, a autarquia disse que o cumprimento da decisão extrapola as suas possibilidades técnicas e operacionais e apontou a necessidade de realizar alterações de sistemas, rotinas e processos com impacto orçamentário de milhões de reais. Para o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, a decisão não serve apenas para recalcular os salários de contribuição de todo o período contributivo do segurado. Ainda segundo a entidade, o INSS não tem em seus sistemas os salários anteriores a dezembro de 1981. Com isso, diante da grande quantidade de pedidos de revisão, o cálculo manual de cada processo torna-se inviável, diz trecho de nota do IBDP encaminhado à imprensa. Adriane Bramante, presidente do IBDP, reforça que a decisão do STF para suspender essas ações permitirá que os envolvidos nesta operação consigam retomar o fôlego para estabelecerem parâmetros adequados para o sistema, a fim de evitar recursos, agravos e cálculos errados que possam gerar prejuízo aos jurisdicionados. Entenda a revisão da vida toda. A revisão da vida toda do INSS pode beneficiar não só aposentados, seja por idade, em regime especial ou por tempo de trabalho, mas também pensionistas e quem recebe auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.
Mas não são todos que podem pedir a revisão, e ela pode não ser benéfica para todos aqueles que têm direito a pedir a reanálise. Em tese, a revisão pode ser pedida por aposentados e pensionistas que começaram a contribuir para o INSS antes de julho de 1994 e que se aposentaram entre 1999, quando o governo alterou as regras de cálculo dos benefícios, e a reforma da Previdência de 2019. Veja nas reportagens abaixo para quem é vantajoso pedir a reanálise do benefício e perguntas e respostas com as principais dúvidas sobre a revisão da vida toda do INSS. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou nesta sexta-feira, 28, a suspensão dos processos que tramitam na Justiça sobre o tema da revisão da vida toda. A decisão atende a um pedido do Instituto Nacional Seguro Social, INSS, e tem validade até que seja julgado o recurso apresentado pela defesa da instituição. A suspensão valerá até o julgamento do recurso apresentado pela autarquia, previsto para acontecer entre os dias 11 a 21 de agosto, em plenário virtual. Acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração, DOC 194, opostos pela autarquia. Comunique-se com urgência o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal, para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os juízos federais de primeira instância e as turmas recursais dos juizados especiais federais, decidiu Moraes. O recurso apresentado pelo INSS ocorre após o tema ser julgado em dezembro do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, quando a Corte definiu que aposentados poderão solicitar que seja considerado no cálculo do benefício todo o período de contribuição. Na regra anterior, eram incluídas apenas contribuições previdenciárias a partir de 1994. A autarquia alega, no entanto, não ter condições de revisar os benefícios, uma vez que a decisão extrapola as suas possibilidades técnicas e operacionais, com impacto orçamentário de milhões de reais. Procure um advogado previdenciário para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto. Ajude-me a te ajudar. A te manter informado. Obrigado.